Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Encontro Despertar. O Encontro Despertar tem o apoio da Rede Brasil de Startup e hoje é uma alegria estar aqui junto a você. Se você ainda não participa do grupo de carreiras, eu vou te convidar a estar junto conosco através do link que eu vou deixar aqui no chat. E se você ainda não me conhece, eu sou Viviane Santos, estrategista de carreira, e eu quero trazer luz em meio ao caos que muitas das vezes se instaura aí na sua mente. E isso impacta diretamente na sua tomada de decisão. E o tema que eu trouxe hoje, como se relacionar em tempo de impaciência, é um tema que atinge a todos nós e o tempo todo. E a pandemia só deu uma intensificada aos desafios que acontecem aí no dia a dia. E tudo que eu quero apresentar aqui para você nesse dia de hoje é a partir da experiência de 20 anos de desenvolvimento de pessoas na qual eu adquiri. E hoje eu me dedico a formar novos líderes, desenvolver aqueles que ainda são líderes em vários níveis na qual eles se encontram e também mentorar profissionais que muitas das vezes estão perdidos em sua carreira ou até mesmo trabalhando doentes emocionalmente, seja por esgotamento, seja com crises de ansiedade, depressão, burnout, entre tantas outras causas que hoje nós vemos aí dentro do ambiente de trabalho e fora dele. Infelizmente, há muitas pessoas que ainda precisam disfarçar como elas se sentem para evitar julgamentos. E se você já passou por uma situação assim, você sabe muito bem o quanto isso é ruim. Neste dia, eu quero te convidar para que você possa deixar aqui as suas contribuições ou dúvidas, para que de tempo em tempo eu possa olhar e ir trazendo para você aqui. Nós, seres humanos, somos seres relacionais e gastamos muito tempo desenvolvendo os nossos relacionamentos, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Há um estudo na qual foi abordado esse tema, que ele é muito importante, porque é uma pesquisa que foi realizada pela revista Veja. Ele revela que 87% das demissões aconteceram devido a problemas comportamentais e apenas 13% estão relacionados a problemas técnicos. E dessas demissões com problemas comportamentais, pasmem, 50% delas estão relacionadas aos conflitos. E para os relacionamentos, há investimento de tempo e de energia, e que às vezes pode parecer tão exagerado para a gente, que a gente começa a questionar: será que estamos fazendo de forma eficiente? E muitas das vezes eu até vejo profissionais trabalhando ali, se esforçando, tentando mudar comportamentos. E ao final do dia estão tão esgotados que eles acham que não adiantou de nada. Costumam, às vezes, usar até a expressão que parece que está enxugando gelo. E aí,
Eu poderia vir aqui hoje e te dar um passo a passo de como que você vai se relacionar com as pessoas em tempos de impaciência. Mas eu acredito que seria só mais uma informação. Para que você tenha uma mudança genuína, você precisa passar por uma mudança na sua mentalidade. Entender por que as coisas estão acontecendo, para que você passe a enxergar através de uma nova perspectiva, mas uma perspectiva correta diante de tudo aquilo que está acontecendo. A empatia, poxa, ouvimos tanto, né? Quando alguém pergunta o que é empatia, a primeira coisa que a gente responde é se colocar no lugar do outro. Só que isso só pode acontecer de uma forma assertiva se você consegue primeiro se conhecer. Você precisa olhar para você. Diante a qualquer situação, quando você consegue se perceber, a sua percepção do outro se torna muito mais clara. E isso faz com que você tenha ações muito mais conscientes e, consequentemente, os resultados são diferentes. Comportamentos iguais, resultados iguais. Comportamentos diferentes, resultados diferentes. Então, comece a ficar atento para essa percepção de si, para que você tenha uma percepção clara do outro. E hoje eu estou aqui para te provocar a refletir. Você sabe contra o que você precisa lutar? Que pergunta é essa, Viviane? É que para mudar o seu comportamento, é primordial você abandonar velhos hábitos. E a maioria das vezes é preciso parar de contar mentiras sobre você mesmo. E aí, se você não estava ou não viu o nosso primeiro encontro da semana passada, ao terminar aqui, volta lá no primeiro encontro e assista, que você vai entender das mentiras que nós acreditamos. Os velhos hábitos, eles te impedem de você desenvolver novos hábitos. Aqui, se você me conhece, você já sabe que eu sempre comento. Não é possível ocupar o mesmo espaço, velhos hábitos e novos hábitos. Um dos dois precisa sair para que este venha permanecer dominando ali dentro de você. Então, muitas das vezes, mesmo quando nós super achamos, né, que estamos capazes de dominar as nossas emoções negativas, de repente vem uma tempestade e aí muda tudo. Acontece algo e aí vai tudo para o espaço. Quando você vê, já explodiu, já percebeu que o caminho que você queria ir era exatamente aquele que você não queria lidar. Então, eu vim aqui para te contar algo que pouquíssimas pessoas vão te falar. Você precisa das pessoas que te conflitam. Você precisa das pessoas que estão ali te confrontando, porque elas são como o esmeril para te lapidar.
Para quem não sabe, o esmeril, ele é usado em serralherias para poder afiar ferramentas. E o não entender isso faz você resistir ao processo de mudança. Pessoal, vocês estão aqui. Está fazendo sentido? Põe um joinha aí para mim. Deixem as suas contribuições, porque elas agregam aqui bastante o nosso conteúdo. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Vocês não estão me ouvindo bem? Pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Então, quanto mais nós resistimos ao processo de mudança, infelizmente, a situação vai voltar a se repetir ou vai vir mascarada de uma forma parecida. E aí, você sempre vai dar um jeito de fugir dele. Por quê? Logo à frente, você vai encontrar alguém que vai fazer com que você enfrente essas situações difíceis. Então, quando nós lutamos contra o processo, nós sempre vamos perder para ele. Porque o processo, ele não vem para nos matar, e sim, eles vêm para poder nos moldar, poder nos levar para lugares muito mais altos, para fazermos com que a gente cresça, amadureça, crie alicerces fortes, no lugar certo, do jeito certo, para que na hora que vier essa tempestade, você não seja arrancado desses lugares e tudo que você custou a construir seja desmoronado no estalar de dedos. Não é assim que funciona algumas vezes? Você trabalha, 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 construindo e de repente muda tudo? Pois é. Eu quero te provocar a fazer você a tirar o foco do outro, do que o outro está fazendo ou o que o outro está deixando de fazer, para que você possa olhar para dentro de si. Você começar a fazer essa introspecção, análise de como que eu estou nesse momento. Eu estou ansioso? Eu estou preocupado? Eu estou feliz? Como eu estou? Depois você pode pensar, por que eu faço o que eu faço? Por que isso me destabiliza? Por que eu me sinto mal nessa situação? Por que isso me deixa eufórico? Por que determinada pessoa me incomoda? Essas são coisas das quais que você precisa parar para refletir. Quais são os comportamentos que hoje você tem que te incomodam e que você está tentando mudar, que muitas das vezes você se esforça, esforça, esforça e de repente você volta lá atrás, começa tudo de novo. E aí dá aquela sensação, aquele sentimento de frustração. Nossa, mas de novo eu tentei, não deu certo. Começar a pensar o que me impediu de avançar, o que fez com que eu parasse, o que fez com que eu recuasse, o que está impedindo de que eu mude o comportamento, o que impede para que eu crie uma constância no meu comportamento.
Essas são as coisas das quais você precisa refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor e como que isso impacta em você. Sejam muito bem-vindas, Letícia, o Advan. Uma alegria tê-los aqui conosco nesse encontro. Se vocês não participaram do primeiro, está salvo aí, assistam, porque vocês vão entender um pouco mais de tudo aquilo que nós estamos trazendo, porque acaba sendo um processo de construção, onde você vai ampliando ali, tomando consciências de coisas das quais muitas das vezes você nem parou para pensar. Então, se essas coisas que eu trouxe até o momento, se elas não estiverem claras para você, infelizmente, a tendência é você sempre levar tudo o que acontece para o lado pessoal. E aí você começa a acreditar que as pessoas estão contra você. Eu trouxe aqui essa imagem do iceberg. Eu gosto muito dessa imagem quando a gente começa a falar de quem eu sou. O quem eu sou está relacionado ao autoconhecimento. Às vezes, quando eu falo do autoconhecimento, algumas pessoas ficam, lá vem conversa de psicólogo. Gente, mas são questões que nós negligenciamos porque a gente desconhece. Quando se fala de autoconhecimento, algumas pessoas acreditam que precisam ir para um lugar longe, distante, para ter um contato com a natureza, se desligar das pessoas e tudo mais. Você pode fazer e faça mesmo. Aproveite da sua companhia, mas você não precisa fazer isso só para um processo de autoconhecimento. Faça para desfrutar da sua companhia. O autoconhecimento, você busca se entender, compreender os motivos do porquê você faz determinadas coisas, do porquê que você age de uma determinada forma em uma situação e muda diante outra. E nós somos como esse iceberg. A ponta do iceberg é só o comportamento, é aquilo que nós vemos. Isso que vocês estão vendo aqui pela tela aí do seu computador, do seu celular, é o meu comportamento. É só a pontinha ali do iceberg. E todas as pessoas que estão ao seu redor é da mesma forma. Aquilo que está abaixo, daquilo que a gente não vê, é aquilo que está aqui dentro. Então, diz respeito aos pensamentos, aos sentimentos, aos valores que cada um tem, às crenças do que acredita, às necessidades que você tem e os medos também. Todos nós temos isso. Todos nós somos assim. Enquanto você faz esse exercício do autoconhecimento e você para refletir e ouvir os seus pensamentos, por que eu tenho tido esse tipo de pensamento? Foi algo que alguém disse sobre mim? É algo que ou é algo que eu estou pensando a meu respeito? E por que eu estou pensando isso a meu respeito? Vocês vão me ouvir muito repetir que tudo começa no pensamento que gera em você um sentimento e a partir desses sentimentos são os comportamentos. Então, olha, a pontinha do iceberg começou no pensamento.
que gerou esse sentimento. Então, por isso a importância de você compreender o que você tem, para que você se perceba em cada situação, diante daquilo que está acontecendo. Você vai observar o jeito que você encara as situações em meio às determinadas circunstâncias. Por que que isso te abala tanto? Perceber o seu próprio comportamento para identificar que você faz muito bem, o que te impacta de forma positiva e o que também te impacta de forma negativa. Isso é fazer o exercício do autoconhecimento. Para que isso te ajude, eu vou te convidar a você escrever todas essas coisas que você identificou. E depois você escreva uma carta para você, fazendo um compromisso de você cuidar de você aprender a se amar. Por que que eu estou te provocando a fazer esse exercício? Porque você precisa ter claro essas coisas. E quando você escreve, essas coisas se tornam importantes. Elas se tornam legal, tem uma validade, porque ao escrever, você cria marcas no seu cérebro. E essas marcas fazem com que você assuma um maior grau de responsabilidade com você e os outros. Porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Se você não se respeitar, por que que as outras pessoas vão te respeitar? Então, faça esse exercício do autoconhecimento que eu estou te convidando. E você pode ficar totalmente despreocupado, porque em algum momento você vai ser colocado à prova para ver se você aprendeu todas as situações que você vivenciou, de como que você vai se portar de agora para frente. Porque isso nos leva para o amadurecimento. E quando a gente olha para a organização, quando a gente se depara, né, com mais pessoas, a organização ela é formada pela soma de pessoas. As pessoas são os ativos mais valiosos que uma organização tem, e além dos outros recursos mais. Mas as pessoas que estão na organização, elas têm perfis diferentes, exercem funções diferentes e não bastando, elas desempenham papéis diferentes. É assim com você, comigo, com todos. E para que então fique mais claro, eu quero que você pense no seu corpo, o corpo humano. A organização funciona de forma muito parecida. Cada membro do seu corpo desempenha uma função. E quando um desses membros ou órgão adoece ou para de funcionar, o que acontece? Acontece que alguém vai trabalhar para suprir esse membro ou órgão que parou de funcionar. E isso foi algo que eu aprendi uma vez que eu rompi o ligamento do meu pé. Para mim,
tudo fala. Eu aprendo com tudo aquilo que eu experimento, independente do que seja. Quando eu tive o rompimento do meu ligamento do pé, foi exatamente porque eu estava andando muito rápido. Era uma época onde eu estava muito acelerada, um nível de ansiedade muito alto, e andando muito rápido, eu torcia o pé muito frequentemente. Só que nada acontecia. E nesse dia, quando eu torci o pé, eu tive um rompimento do ligamento. E eu só descobri isso no final do dia. Consequências disso, eu tive o meu pé direito engessado. E assim eu fiquei por 15 dias. E eu não podia apoiar o meu pé no chão de forma alguma, porque eu sentia muita dor. E para que eu pudesse ficar de pé ou andar, eu teria que colocar todo o peso do meu corpo no outro pé. E aí não ia dar para ficar pulando, né, de um pé só para lá e para cá. Eu não ia aguentar. E eu precisei usar muleta. Ao usar a muleta, além do meu pé esquerdo, que teve uma sobrecarga, eu tive que fazer força nos braços para poder suportar também todo o corpo, todo o esforço que eu precisava. Então, os membros do meu corpo, isso de uma forma muito superficial para que vocês possam entender. O pé, os braços estavam trabalhando pelo pé que estava doente. Então, entender isso, que cada um tem uma função diferente, faz-nos atentar que as pessoas, elas são diferentes. E o fato das pessoas serem diferentes não pode fazer com que a gente insista em querer tratar todas as pessoas de forma igual. Porque elas têm perfil diferente para exercer funções diferentes e desempenhar os papéis que elas precisam fazer. E eu tenho uma convicção de que nada acontece por acaso. E você estar aqui hoje assistindo essa aula também não é por acaso. É para que você tenha maior consciência de todas essas coisas. Mas tem uma coisa também que é importante. Isso não pode fazer com que você se isente das responsabilidades que você tem. Pelo contrário, isso faz com que você se torne ainda mais responsável por suas ações. Porque hoje você tem um entendimento da qual você não tinha antes de entrar nessa aula. E aqui nós estamos falando principalmente de carreira. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Eu vou trazer aqui um outro exemplo para que fique mais clara a sua compreensão diante do que eu quero dizer sobre aquela pontinha ali do iceberg. Se você se posiciona, tem um comportamento determinado na sua área de desenvolvimento profissional, ela vai se repetir nas demais áreas da sua vida, porque você gerou um comportamento padrão que se repete nas outras áreas. Imagine você uma família. E uma família onde há mais de um filho. Quando não há essa clareza que eu estou trazendo para você, essa consciência de tudo, né, que nós não podemos tratar as pessoas de forma igual, isso deixa de acontecer.
Então, essa família que tem mais de um filho, as pessoas que criaram essas crianças, os pais, começam a tratar todos os filhos de forma igual. Igual a quem? Quem que vocês acham que essas pessoas vão tratar igual? Normalmente é igual àquele que dá menos trabalho, que é aquele que não questiona, que para ele está tudo bem. E aí tem um outro filho que é diferente, que em tudo ele quer entender o que acontece. E aí vem as perguntas. Por quê? Por quê? Por que eu não posso pôr o dedo na tomada? Por que eu tenho que ficar em pé? Por que eu tenho que ficar sentado? Por que agora eu tenho que acordar? Por que agora eu tenho que dormir? Ele começa a questionar. E normalmente, o que essas pessoas fazem? Nossa, que menino chato! Menino questionador, pergunta demais, só sabe perguntar. Dá trabalho desenvolver pessoas. E vocês veem esse tipo de padrão acontecendo dentro das organizações? Sim. O funcionário que aceita tudo quietinho é o melhor funcionário. O questionador é normalmente conhecido como formadores de opinião. Mas sabe por que isso acontece? Porque normalmente as pessoas têm dificuldade de lidar com aquilo que é diferente deles. E as pessoas são diferentes e há um propósito para o qual elas sejam assim. É para que todos nós possamos servir uns aos outros naquilo que temos. Então, tem coisas que eu sou boa e que eu vou te servir. Mas também tem coisas que eu não sei e não sei fazer mesmo, ainda que eu me esforce, porque não é da minha personalidade. Mas eu posso contar com pessoas que sabem fazer e o fazem muito bem, e está tudo bem. Então, ainda que você que está aqui tenha pessoas, você conhece, que têm dons, talentos e habilidades parecidos com os seus, e você vai encontrar, assim como eu encontro, e vocês veem aí que existem vários profissionais que são da área de carreira e são profissionais fantásticos, que são muito bem capacitados. Mas há uma diferença. Ninguém faz como eu faço, porque a forma como eu faço tem uma marca única, que é só minha. Ela tem a minha essência, a minha autenticidade. E é melhor ou pior que os outros profissionais de carreira, por exemplo? Não, só é diferente. E é importante ter, porque algumas pessoas vão parar para me ouvir e outras pessoas vão parar para ouvir outras pessoas. E está tudo bem. Isso acontece dentro das organizações. É por isso que precisamos ter pessoas diferentes, para que haja possibilidades maiores de trazer daquilo que a gente vai fazer, dos resultados, das soluções que nós vamos entregar para dentro das organizações, sejam muito mais assertivas, cerquem problemas maiores, porque são olhares diferentes, percepções diferentes, na qual eu vou ter de uma forma e o meu colega vai ter de outras coisas que eu não vejo, porque não está relacionado à minha personalidade para fazer. Então, quando você quer insistir em tratar
todas as pessoas de forma igual, de certa forma, você está tentando matar quem ela é, porque você quer mudar a natureza dela, a essência dela. E olha o quão sério que isso é. E nada disso, a maioria das vezes, é feita intencional, mas é porque as pessoas não têm essa compreensão. E aí muitas coisas vão acontecendo de modo de que essa dificuldade de lidar com o diferente faça com que eu acredite, então, que as pessoas estão contra mim. E isso é uma mentira. Elas só têm uma opinião diferente da minha. E você pode até me perguntar, Vi, mas existe um perfil certo ou um perfil errado? Às vezes as pessoas me perguntam. E a resposta que eu sempre dou é: não, eles se complementam. Então, com tudo isso que está aqui, para que você aprenda a se relacionar com as pessoas em tempo de impaciência, eu quero te convidar a você ser a pessoa que vai fazer a diferença dentro desses relacionamentos, para que você possa aprender a acolher essas pessoas, parar para ouvir o que elas têm a dizer, atentas, observando como você se comporta. Vai ser muito mais fácil quando você faz esse exercício, porque você já vai se percebendo de forma muito melhor. E quando você se percebe, você consegue também perceber o outro de forma melhor. E quando você se coloca no lugar dessa pessoa, você passa a enxergar aquilo que ela está vendo. E você consegue discernir. Opa, isso que ela está falando diz sobre mim ou sobre uma dificuldade que é dela? Tá? Se é sobre mim, o meu comportamento, como que tá? O que eu preciso ajustar ainda no meu comportamento para que esse tipo de coisa não aconteça? Não, já chequei aqui, meu comportamento está até ok. Então, pode ser que seja algo dela. Pode ser, às vezes, um medo dela. Lembra lá do iceberg? Daquelas várias coisas que estão ali abaixo? Pensamentos, sentimentos, valores, crenças, medos. Quando você começa a ouvir, entendendo isso, o que a pessoa está dizendo, você já percebe e identifica. Opa, isso aqui acho que parece que é um medo que ela tem. Então, deixa eu ajudar, deixa eu estender a mão e apoiar ela nessa dificuldade e até vocês conversarem para buscar uma alternativa. Porque isso é só uma diferença de opiniões. Você tem uma opinião, o outro tem uma opinião. Infelizmente, a gente aprendeu que conflito é algo ruim. E não é. O conflito é só uma oportunidade de aparecer, de criar uma terceira ideia, que pode funcionar muito melhor e vai atender as duas partes. Então, mudar a forma como nós pensamos algumas situações muda tudo ao nosso redor, muda a forma como nós nos posicionamos diante do outro, muda a forma como nós enxergamos as consequências, as circunstâncias ao nosso redor. E aí, lembra lá do vento forte? Na hora que ele vier, você já está alicerçado.
você faz esse exercício e antes de se desesperar, jogar tudo para o alto, explodir, respira, faça essa análise de tudo e você vai ter ações mais conscientes, porque tudo que você faz impacta não só em você, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Impacta toda uma organização, impacta às vezes o bairro que você está, impacta a sociedade que você está inserida, impacta no contexto global. Da mesma forma que um contexto global vai impactando nas demais coisas, nós podemos impactar esse contexto global. Então, quando o seu posicionamento muda, o seu comportamento muda, as pessoas também mudam. E aí, uma das coisas que eu ouço às vezes é que, mas eu já tentei de tudo e não tem jeito, não muda. Quando você tiver esse tipo de pensamento, escreve num papel tudo o que você já tentou fazer. Você vai se surpreender. Não precisa nem escrever tudo, escreve 10 coisas que você tentou fazer e que não deu certo. A maioria das pessoas param na quarta, porque elas começam a ver que esse tudo não são várias coisas, é uma repetição das mesmas coisas. E aí, comportamentos iguais são resultados iguais. Velhos hábitos, resultados iguais. Tá? Então, era isso hoje que eu queria trazer um pouquinho para vocês, essa provocação de vocês pensarem de como vocês estão aí, né, se relacionando com essas pessoas que estão impacientes. Às vezes, até você mesmo é um impaciente. Pode acontecer também, tem determinadas situações que você pode estar impaciente, mas que não necessariamente define que você é uma pessoa impaciente, porque há uma diferença de uma condição que é passageira, onde você está, para que você seja. E essas coisas parecem pequenas, mas são coisas pequenas que mudam coisas grandes ao redor de vocês. Tá bom? Eu quero muito agradecer a vocês que ficaram comigo até agora. E aí, como vocês não deixaram aqui dúvidas, me coloco à disposição. Estou deixando aí os meus contatos, vocês possam me acompanhar aí nas redes sociais, lá no LinkedIn, tem muita coisa que eu escrevo falando sobre o desenvolvimento humano, sobre os desafios, principalmente compartilhando, né, experiências minhas, porque tem pessoas que olham para mim e acham que tá, nossa, mas você é ótima, mas eu não estava assim. Hoje eu estou super bem, porque eu entendi muitas das coisas, mas eu já estive perdida, frustrada, já estive doente, já fui uma completa. Você olhar para mim lá atrás e falar, essa aí é totalmente improvável de estar aqui hoje falando para mim. Mas eu escolhi aprender com todas as situações que eu fui vivendo, porque eu não posso simplesmente excluir essas situações. Todas elas, hoje, até o momento, contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Lembra do processo? Por isso a importância de você se submeter ao processo, por mais dolorido que seja. Mas é melhor doer uma vez e você
cresce, muda de nível para né, para poder estar ali se desenvolvendo, conhecendo novas pessoas, enfrentando novos desafios, do que você ficar parado no mesmo lugar, sofrendo, padecendo, querendo muitas das vezes desistir de tudo, chutar tudo para o alto, embora para outro lugar para começar de novo. Só que se você mudar de empresa, de cidade, de país, tudo bem, não tem problema. Mas se você não ajustar aqui dentro, você vai carregar o problema. Vocês vão me ouvir falando disso várias vezes, porque essa é uma realidade. E muitos profissionais falham por conta disso, porque eles querem mudar o ambiente, mas não querem abrir mão do orgulho e mudar a si mesmo. E isso faz com que a gente se torne pessoas muito melhores. Dê um passo de cada vez. Melhore 1%. 1% amanhã, para que você seja melhor do que hoje. 1% não pesa em muita coisa. E assim você, cada dia, escolha 1%. 1%. E no final você já melhorou muito. Tá bom? Queria muito aqui agradecer. Deixa eu ver aqui os comentários. Letícia, muito obrigada. Falou tudo, Vivi, é assim mesmo que acontece. A Poliana Alves, seja bem-vinda, Polis. Eu que agradeço. Advan, muito obrigada, viu? Pela sua presença aqui. E vocês serão muito bem-vindos para a próxima semana, onde estarei aqui novamente com outro tema, fazendo de tudo para promover esse despertamento para a carreira de vocês, porque muitas das coisas acontecem de dentro para fora. Uma excelente noite para vocês. Muito obrigada e até a próxima.